A possibilidade de que o Hezbollah entre na guerra aumentou após ataque de Israel ao Líbano. Informações dão conta de que o exército de Israel e membros do grupo libanês já se enfrentam no muro da fronteira. Líderes do Hezbollah afirmaram que o grupo está preparado para entrar ativamente no conflito. Tensão foi elevada após um ataque de Israel aos arredores de várias cidades ao sul do Líbano e uma ordem para que civis deixassem em 24 horas a faixa de Gaza. Quais as consequências desses ataques e dessa ordem vinda de Israel? O que representaria uma entrada efetiva do Hezbollah no conflito? Que balanço podemos fazer dessa guerra que já tem uma semana e também as perspectivas para os próximos dias? É o que a gente vai saber agora aqui no Tempo News segunda edição com o especialista em relações internacionais Guilherme Câmara Meireles. Guilherme, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Tempo News segunda edição. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes aí de Minas. Guilherme, vamos começar então falando sobre esses ataques de Israel ali que acabaram atingindo regiões ao sul do Líbano. O que a gente pode ter de consequência e de impactos em relação a esses ataques, hein? No primeiro momento, num curto prazo, o que a gente pode esperar, sem dúvida alguma, é uma escalada ainda maior dos conflitos, né? A entrada do Hezbollah no conflito é tudo aquilo que Israel não queria nesse momento, né? Porque entra um terceiro fator numa guerra já sangrenta, com já um grupo terrorista, que é o caso do Hamas, e aí tem a entrada de um segundo grupo terrorista, que é o Hezbollah. Só que, por outro lado, isso já era esperado. A gente tem que lembrar que o Hezbollah e o Estado de Israel já têm uma série de inimizades há muito tempo. Então, aliás, é importante a sua pergunta para a gente esclarecer o seguinte: Israel é um país que está cercado por inimigos, sejam eles estados, sejam eles grupos terroristas. Então, por exemplo, o Irã, que é um país ali da região, embora não faça fronteira, mas é um país próximo, é um país que a liderança, o Ayatollah, que é a liderança suprema do Irã, defende o fim do Estado de Israel, o extermínio do Estado de Israel. Ao mesmo tempo tem a Síria, a Jordânia, a Arábia Saudita, outros países que, embora tenham uma relação um pouco melhor do que a relação com o Irã, também são países que mostram uma certa inimizade com os judeus e com o Estado de Israel de maneira específica. O Egito, que até pouco tempo atrás era um grande inimigo de Israel, hoje ele já tem uma relação diplomática melhor. O próprio Líbano, de onde vem o Hezbollah. E aí, voltando para a sua pergunta, a questão aí do Hezbollah que tem que se colocar é que isso pode gerar, além da entrada na guerra, além de gerar uma escalada, além de possíveis mais mortes dentro de Israel, isso pode cascatear para dentro do próprio Líbano, porque o Hezbollah é um grupo terrorista que atua dentro do Líbano, ele não representa a população do Líbano de maneira geral. Inclusive, pesquisas apontam que muitos habitantes do Líbano são contrários à atuação do Hezbollah. Então, o medo que se coloca lá naquela região é que isso possa gerar um conflito que saia da região de Gaza, que está ao sul de Israel, e isso passe para o norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Ou seja, é esse conflito que começou com o Hamas atacando Israel e agora Israel atacando e aí expandindo e esses ataques chegando a outras regiões, pode desencadear uma série de conflitos internos, inclusive em outros países, né? Amplificar esse conflito. Exatamente. Agora há pouco, coisa de, se não me engano, 1 ou 2 dias atrás, ou até menos, já foram noticiados alguns bombardeios do Estado de Israel na direção da Síria, que é um outro país vizinho, porque Israel teria dito que foi bombardeada por grupos terroristas do território sírio, certo? Então aí já coloca um outro país nessa escalada das tensões. A Síria, que até agora estava se mantendo de certa maneira neutra, embora seja um inimigo histórico de Israel, com um pouco mais, não tão radical quanto o Irã, mas não deixa de ser um inimigo de Israel, agora também foi alvo de bombardeios vindos do Estado de Israel. E aí a Rússia, que é um país distante, mas que tem interesse na região, já condenou o ataque de Israel à Síria. Então, veja que é uma coisa que já passou, como era previsto, já não fica mais focado ali entre Israel e faixa de Gaza. Já é algo que escalou para uma coisa muito maior, né? Seja regional,
ou seja, até de amplitude global. Os Estados Unidos, por exemplo, são o principal aliado de Israel no mundo. Muito do que o exército de Israel tem deve aos Estados Unidos. E aí, recentemente, o próprio Biden já declarou que vai auxiliar Israel naquilo que precisar. Em contrapartida, a Rússia, que é um inimigo, entre aspas, ideológico dos Estados Unidos nesse momento de nova ordem mundial que a gente está vivendo, e a China também, os dois países já se colocam com uma atitude mais cautelosa de falar que Israel tem que tomar cuidado com o tipo de ataque que vai fazer na faixa de Gaza. Então esse conflito já saiu da região e se tornou um discurso de retóricas globais entre Estados Unidos, entre Rússia, China, ali na região entre o Irã, e até em outros países, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já vê que ele chegou na política nacional. A gente vê que a extrema-direita defendendo Israel e condenando os palestinos, e a extrema-esquerda brasileira condenando Israel e defendendo os palestinos. Então, é algo que pega no mundo todo, né? Como era previsto já, né? E aí, dentro disso, Guilherme, a gente pode dizer que não há perspectiva para que a situação se apazigue, né? Que os ânimos fiquem acirrados. A gente está falando de uma amplificação desses conflitos. Você tem visto alguma atitude ou alguma ação em direção à pacificação desse conflito, ou tudo que a gente viu até agora foi no sentido de acirrar ainda mais os ânimos? Eu não vejo uma saída pela paz a curto prazo, sinceramente, infelizmente, porque isso já é uma discussão de muitos anos, de milênios até, se a gente for pegar a origem dessa discussão entre os povos, é algo até antes de Cristo, né? Só que se a gente for fazer um recorte mais curto, a gente vê que Israel foi fundado em 1948. De lá para cá, Israel foi atacado por países vizinhos, aqui para citar 3 casos: na Guerra de Independência, em 1948, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e depois na Guerra do Yom Kippur, em 1973. Nesses 3 casos, Israel foi atacado e venceu as 3 guerras. E, ao mesmo tempo, Israel tem essa política que é muito criticada, e, ao meu ver, com razão, de não estar aberta à negociação, de não estar aberto, não é um Estado aberto à negociação para que os palestinos tenham o seu próprio Estado. E aí eu vejo o seguinte: enquanto Israel não se abrir para essa discussão, não permitir que os palestinos tenham o seu próprio Estado, ou se a gente diminuir um pouco aqui a amplitude da discussão, se não permitirem que os próprios palestinos possam viver em paz na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, que é outro local onde os palestinos estão, esse tipo de conflito vai continuar, né? Logicamente que o ataque terrorista do Hamas é injustificável em todas as instâncias possíveis, só que, independentemente do que Israel faça na faixa de Gaza, eu não vejo uma saída a curto prazo pela via diplomática. Infelizmente, não é o que eu vejo. A gente está conversando aqui no Tempo News, segunda edição, com o especialista em relações internacionais, Guilherme Câmara Meirelles, e dentro disso que você está dizendo, da gente não ver uma perspectiva de um final para esse conflito, pelo menos a curto prazo, Guilherme, uma informação que está aqui em otempo.com.br é de que a reunião lá no Conselho de Segurança da ONU terminou sem acordo, né? Então nós tivemos essa reunião lá no Conselho de Segurança da ONU, mas não houve nenhum acordo nessa reunião que terminou agora há pouco por volta de 6h30, encontro entre os membros que seria na semana que vem, mas acabou sendo antecipada e aí sem acordo, ou seja, no Conselho de Segurança das Nações Unidas não se chega a um acordo para essa situação, como você destacou, é milenar, né? Milenar. Isso da ONU é importante. Essa notícia eu tinha visto agora há pouco, foi uma notícia recente, né, que saiu alguns minutos atrás. Isso só mostra o enfraquecimento da ONU como instituição internacional, certo? Esse que é o grande problema. Seria um organismo que teria ali o papel de ajudar a mediar esse tipo de conflito, mas não consegue, né? Por outro lado, eu quero aqui registrar que a diplomacia brasileira, neste caso da guerra, ter feito um trabalho exemplar para o resto do mundo. A gente viu o governo brasileiro, além dessa questão de levar de volta os brasileiros que estavam passando por problemas lá em Israel,
Mas, por exemplo, o governo brasileiro defendeu um corredor humanitário que saia da faixa de Gaza para que os civis possam se proteger. Porque, e aí, amarrando com a sua pergunta sobre a ONU, também tem o seguinte, as guerras, embora pouca gente saiba disso, as guerras elas têm regras também. O ideal é que elas não aconteçam, mas como guerra e humanidade andam de mãos dadas, não tem como não acontecer, e vai continuar acontecendo, se criou, por meio principalmente da Convenção de Genebra, se criou uma série de leis que os países em guerra ou as organizações em guerra devem seguir. Uma delas é justamente a proibição de se proibir o acesso de energia elétrica, de água, de comida, de medicamentos a determinado território. Então, da mesma maneira que o Hamas cometeu um ato de guerra contra Israel, ao atacar Israel no sábado passado, sexta para sábado passado, ao mesmo tempo Israel também está cometendo um ato que viola as leis de guerra ao impedir que esse tipo de ajuda chegue na faixa de Gaza. Então, quer dizer, os dois países, aos olhos do direito internacional, aos olhos daquilo que a ONU defende, os dois países, ou melhor dizendo, perdão, porque o Hamas não é um país, Israel e o Hamas, que é um grupo terrorista, estão desrespeitando essas normas que a ONU defende. Isso tem que ser falado. Os dois lados desrespeitaram isso. E não é porque um país foi atacado que ele tem o direito de desrespeitar essas leis, que é o que Israel está fazendo agora. Isso tem que ficar muito claro. Você falou da diplomacia brasileira e da atuação da diplomacia brasileira, mas você falou também de como essa guerra já contaminou também aqui o ambiente político brasileiro, e a gente tem visto muitos opositores ao governo federal dizendo que o governo brasileiro tem que ter um posicionamento mais contundente em relação ao Hamas. Você acredita que o que a diplomacia brasileira está fazendo é diferente daquilo ou do discurso que vem do governo ao, por exemplo, não condenar o Hamas? Ou seja, são coisas distintas à atuação da diplomacia com a parte política e essa cobrança política que vem principalmente da oposição? Então, Luciano, é porque a diplomacia brasileira, o Itamaraty, de certa maneira, que é o órgão responsável pelas relações internacionais do Brasil, ele segue uma linha contínua nos últimos anos, com exceção do governo Bolsonaro, que aí sim houve um aparato mais ideológico dentro do Itamaraty. Só que, no geral, até na época dos militares, até na época da ditadura, o Itamaraty ele foi usado, na grande parte desses anos, como um caminho para se encontrar diálogos dentro da diplomacia. Isso é muito importante. Inclusive, foi um diplomata brasileiro, foi um especialista brasileiro na área, um cara chamado Oswaldo Aranha, que foi um dos responsáveis por criar o Estado de Israel na ONU em 1948. Pouca gente sabe disso, mas o Brasil tem um papel importante na criação de Israel. Agora, sobre isso de condenar o Hamas, pelos posicionamentos oficiais do governo que eu vi, foi condenado sim, o Hamas foi condenado. Só que a questão é a seguinte, o que o governo brasileiro segue, isso há muito tempo já, não é agora o governo Lula, nos outros mandatos dele já era assim, no governo Dilma foi assim, no governo Fernando Henrique foi assim, antes deles foi isso que aconteceu também, é que o Brasil defende a criação de dois estados, um estado para os judeus, como já existe, e um Estado para os palestinos, que ainda não existe, né? Que é essa discussão que tem desde 1948. Então, não me surpreendeu a nota, porque quando eu comecei a acompanhar as primeiras notícias da guerra, antes de vir o posicionamento do Itamaraty, eu já imaginei, conhecendo o Itamaraty, né, como especialista em relações internacionais, eu já imaginei que seria nesse tom. Seria contrário, por exemplo, ao tom dos Estados Unidos, que apenas condenou o Hamas. Esse apenas eu coloco entre aspas, é claro, né? Porque o governo brasileiro condenou o Hamas como grupo terrorista, mas também condena a falta de esforços do governo de Israel em chegar num acordo que permita que os palestinos tenham o Estado deles. Porque nessa história a gente sabe que os dois lados cometem erros, né? Os dois lados cometem excessos, e isso tem que ser destacado na diplomacia de todos os países. Guilherme, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria de te perguntar e a sua avaliação sobre essa ordem de Israel de que os civis
deixem em 24 horas a região da faixa de Gaza. Isso é um recado de que os bombardeios vão se intensificar naquela região. Como é que você avalia essa situação, hein? Sem dúvida alguma. Não só os bombardeios, como uma possível invasão terrestre, não sei se nas próximas horas, mas talvez nos próximos dias. Só que esse ultimatum de 24 horas também viola as leis de guerra, né? Porque a faixa de Gaza é um território pequeno, só que, embora seja um território pequeno, tem mais de 2 milhões de habitantes. Né? Então, assim, é impossível que haja uma espécie de êxodo dos palestinos que moram em Gaza do norte para o sul, até porque o único país que faz fronteira com a faixa de Gaza, além de Israel, é o Egito. E o Egito já declarou que não vai abrir as fronteiras por uma questão simples. A crise humanitária que está acontecendo em Gaza vai ser transferida para o Egito. Porque imagina um país de um dia para o outro receber 1 milhão, 2 milhões de palestinos. Então, esse é o que é alegado pelo Egito, certo? Então, assim... e outra coisa importante na sua pergunta também que tem que ser falada. O Hamas controla a faixa de Gaza, só que o Hamas é um grupo terrorista. O Hamas é um grupo que controla de maneira autoritária a faixa de Gaza. Então, quando Israel deu esse ultimato para que os palestinos saiam de Gaza, o Hamas deu a ordem contrária, dizendo que não é para ninguém sair de casa, que é para as pessoas continuarem nas suas casas. Então, as notícias que estão chegando mostram que o povo palestino que vive em Gaza está sem saber o que fazer, né? Porque se você sai de casa, você pode ser assinado por algum militante do Hamas. Se você fica em casa, você pode ter o seu prédio, sua casa bombardeado por Israel. Então a situação que se coloca lá é muito dramática nesse sentido, e como eu disse agora há pouco, eu não vejo uma possibilidade de paz tão cedo, infelizmente. Guilherme Câmara Meirelles, especialista em relações internacionais, muitíssimo obrigado pela sua análise, pela sua participação aqui no Tempo News, segunda edição, e até uma próxima oportunidade, Guilherme. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado, prazer sempre falar com vocês aí de Minas. Um abraço.